Boa noite. Quinta-feira, chegamos ao fim. A última live da Imersão Mielo, depois de um longo mês de muitas lives, muita informação sobre vários e vários temas relacionados a Mielo. E hoje chegamos a esse dia com uma live bem esperada, eu acredito, por conta de um tema que eu sei que tem bastante, os pais têm bastante dúvidas sobre esse tema, bastante curiosidade de saber como é, como não é. E hoje a gente vai tratar sobre a questão da socialização e da sexualidade da pessoa com mielo e com deficiências em geral, porque não envolve só a mielo, né? E a nossa convidada de hoje é a Dalva Lousada. Ela é psicóloga clínica, ela é especializada em psicologia da infância também e mestre pela Unifesp e tem uma experiência de quase 20 anos cuidando de pessoas com deficiência e mielo especificamente. Ela também atua na CACAU, que é o Centro de Apoio à Criança com Anomalia Urológica. A gente já falou em algumas outras lives anteriores. E hoje ela é a nossa convidada para debater esse tema que acho que é super importante, como eu já falei um tempinho atrás, e gera bastante dúvida, bastante curiosidade por parte de mães e pais das pessoas com deficiência. Então, bora botar a Dalva aqui. Boa noite, Dalva, que já tá aí? Já vai entrar. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Tudo bem, Luciano? Boa noite, Paulo e Carla. Boa noite, Alan, Daiane, Leia, Débora, Isabelle, Eren, que está aí no Instagram da Dona Solange, mãe dela, a Veridiana, Jamara, que tá sempre por aí também acompanhando a gente. Boa noite, Dalva, tudo bem? Oi, Renan, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Primeiramente, Então, Renan, eu queria parabenizar a sua iniciativa e a da Maria José, por essa imersão, né? Porque além de vocês trazerem muito conhecimento para a gente, vocês dão voz, né, às pessoas com deficiência. Eu queria, além de parabenizá-los por isso, agradecer pelo convite. Eu me sinto muito honrada em poder falar um pouquinho sobre sexualidade e socialização das pessoas com deficiência. legal, legal. Obrigada. Imagina, eu que agradeço você ter aceitado esse convite para falar sobre esse tema com a gente. Realmente vai ser bem, como acho que todas as outras foram, bem enriquecedor para quem vai estar assistindo a gente. E boa noite, Neide, boa noite, Isa, que está aí também. E como eu disse, teríamos surpresa hoje, né? Então, bora com a nossa surpresa. Não será uma live a 2, será uma live a 4. Já vamos botar as nossas convidadas aqui, que hoje nossa live vai ter um reforço para a gente bater um papo e trocar uma ideia sobre esse tema. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou colocar as nossas outras convidadas aqui. A Neide está mandando boa noite com a gente. A Neide, mãe do William. Nossa convidada número 1 já entrou, está aqui. Oi, Rose, boa noite. Boa noite, Renan. Tudo bom? Tudo. Então, tá bom. Queria, para a gente, enquanto a gente coloca a Maria José aqui, para você falar um pouquinho dessa história, para o pessoal te conhecer também, para a gente saber mais ou menos quem que é você, qual a idade que você tem, onde você mora, o que você aconteceu com ela, Daniela, para a gente ter um pouquinho de conhecimento mais sobre você também, enquanto eu boto a Maria José aqui. Se você puder falar um pouquinho sobre você. Eu falar, para me falar Se agora? apresenta pra gente. Quantos anos você Meu nome tem, é Rose Rose? Cleide. Meu nome é Rose Cleide, tenho 27 anos, tenho um mieligocelli, tenho válvula, tinha válvula, tirei, graças a Deus. Aí tô aí. Bacana. Tá aqui? Maria José, você entrou? Porque eu não tô te vendo. Se você tiver entrado, você me avisa, por favor. Mas legal,
Rose, legal, vai ser legal ter esse papo aqui. Maria José, você nos escuta? Fala com a gente, por favor, só para a gente saber se você está aí já, para a gente também anunciar a nossa novidade. Que a live, Renan, além de estou ser... aqui prontinha para anunciar a última novidade. Então, bora, fica à vontade. Está todo mundo me vendo? Ah, já vejo a Maria José, tá bom. Gente, a novidade é o seguinte, os nossos convidados não sou eu e a Rose, é o Renan e a Rose. Todas as perguntas que vocês fizeram, eu vou fazer para o Renan, para a Rose e para a Dalva. Então, hoje eu estou no papel de moderadora, certo? Bem-vinda, Dalva, obrigada por ter aceitado nosso convite. Renan, a surpresa é mais para você. Rose, sua linda, que saudades de você. Obrigada por ter aceitado nosso convite. E para começarmos a falar um pouquinho sobre socialização e sexualidade, a Dalva podia fazer assim, uma exposição, falar um pouco sobre a questão da socialização e da sexualidade da pessoa com deficiência, o nosso público, na grande maioria, com deficiência física. Infelizmente, no Brasil, nós temos mais de 40 milhões de pessoas com deficiência. Desse público, quase 8% é com deficiência visual, mas a deficiência física vem em segundo lugar com mais ou menos uns 4%. E o nosso público é basicamente de deficientes físicos, e a gente sabe todo o estigma, todo o preconceito que essa população enfrenta no seu dia a dia. Então, por favor, Dalva, fique à vontade para colocar o seu posicionamento, posicionamento psicológico, né, de conhecimento mesmo em relação a esse tema. Obrigada, Maria José. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre a sexualidade e, na sequência, sobre a socialização, tá bom? A sexualidade, além de ser um assunto polêmico, ela é considerada um tabu e é marcado por grande repressão sexual. A maioria das pessoas, elas têm dificuldade de falar sobre o assunto, mas é de extrema importância conversarmos sobre esse tema, principalmente porque existe uma visão restrita da sexualidade. Geralmente fala-se somente do ato sexual dentro do casamento. E se a pessoa com deficiência ficar somente com essa informação, ela ter informação de que o ato sexual só pode ser dentro do casamento, ela terá dificuldades para buscar e aceitar novas modalidades sexuais que podem ser a elas acessíveis. Algumas pessoas acreditam que a sexualidade está restrita ao órgão genital para a obtenção do prazer. E com isso, reduz o que nós chamamos de sexualidade para genitalidade, ou seja, para sexo. É importante dizer que a sexualidade ela vai muito além de uma atração sexual. A sexualidade, ela, na verdade, ela é um conceito amplo e ela envolve a expressão da afetividade, ela é a capacidade de estar em contato consigo e com as outras pessoas, ela é a construção da autoestima e do bem-estar. A sexualidade também é um fenômeno biopsicossocial que faz parte do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento, da nossa personalidade. Ou seja, a sexualidade não se reduz ao órgão genital e tampouco a satisfação sexual ela pode ser alcançada apenas com a união dos genitais. A sexualidade ela é um jeito peculiar que cada pessoa tem de se relacionar com o mundo e consigo próprio. E como então a gente desenvolve a sexualidade, né? O desenvolvimento da sexualidade, ele se inicia no ventre materno, quando nós dizemos para o bebê que ele é amado e que ele é aceito. Enquanto o bebê está dentro do ventre, ele entende, ele percebe tudo o que acontece no mundo externo a partir das emoções da mãe, das batidas cardíacas, né? Ele vai entendendo como as coisas estão acontecendo lá fora. E após o seu nascimento, quando incluímos na vida do bebê todas as manifestações de amor, sem caráter erótico, a criança ela começa então a desenvolver a sexualidade dela. Isso é, a mãe ou o cuidador, ela vai ensinando o bebê a sugar o peito, a pegar a mamadeira, a chupeta, a beijar, a tocar e a se despir. E ao amamentar a criança, além da mãe nutri-lo fisiologicamente, ela também nutre a criança emocionalmente quando ela conversa com a criança, quando ela
aquele tempinho da amamentação para olhar para o bebê. E nesse momento, a criança ela começa então a ter um desenvolvimento emocional saudável. E ela ajuda, a mãe ou cuidadora, a criança a construir seu esquema corporal. À medida que ela vai nomeando para a criança as várias partes bonitas que a criança tem no corpo. Então a mãe ela diz assim, olha que mãozinha mais linda, olha o pezinho do meu bebê. A criança ela vai se entendendo como uma pessoa amada, como um ser completo. E a criança descobre que o seu corpo ele é todo prazeroso. E a mãe precisa, mesmo que a criança tenha uma deficiência, elogiar as partes que a mãe vê como uma deficiência. É muito importante que a criança se sinta inteiramente amada pela mãe. Freud diz que essas manifestações, elas podem ter um caráter erótico, mas elas não estão vinculadas ao órgão genital. A minha experiência mostra que a maioria dos jovens com deficiência, eles chegam à puberdade com a maturação sexual como qualquer outro jovem. E é um mito acreditar que as pessoas com deficiência são pessoas assexuadas. A sexualidade, ela é desenvolvida em todos os jovens. A diferença está na forma como vão expressar a sua sexualidade. O que demonstra, né, a necessidade de falarmos sobre essas questões. Os comportamentos da sexualidade, dos mais simples, como o braço... Só um minuto. Rose, eu acho que a Rose caiu, Renan. Também tô achando. Caiu, peraí. Parece que deu uma travada aqui. Mas... Peraí, só um minuto. Tranquilo. Mas já aproveitando o gancho, essa questão da sexualidade da pessoa com deficiência que você estava falando, tem até uma pergunta aqui sobre a questão de puberdade precoce e tal, que eu particularmente, eu cresci ouvindo isso, e eu queria que você falasse, eu também abordasse, aproveitando o gancho, para pedir para você abordar essa questão também, se é real, se é mito, e também se é justamente a questão da sexualidade começa mais cedo em quem tem mielo ou qualquer outra deficiência por conta dessa puberdade precoce. Eu acho que essa afirmação, Maria José pode falar melhor do que eu, mas assim, independente da criança ter uma deficiência, né, a puberdade precoce existe em todas as crianças. Qualquer criança pode ter puberdade precoce, né, independente disso. Uhum. E a puberdade precoce, ela vem para amadurecer os órgãos, né, genitais. Então, assim, a criança, ela começa, como é que começa isso? Como é que se percebe, né, a puberdade? Quando começa a crescer o seio, quando tem os pelos pubianos. Então, ela vai entendendo que ela já começa nessa maturação. Mas, você consegue explicar um pouco melhor sobre a puberdade? Você está de volta. O maior problema da puberdade precoce, principalmente nas crianças com mielomeningocele, vem de um lapso mesmo que existe entre essa primeira fase do aconchego, da amamentação e tudo mais. Aí é como se tivesse um escape, um gap, uma latência. E como a criança com mielo, ela tende a ter esse amadurecimento precoce do corpo físico, então, muitas vezes, ela é confundido com maturidade emocional, e não é. Às vezes, uma menina com 9 anos já começa a ter os pelos pubianos, já começa a desenvolver o seio e continua brincando com boneca. A relação da sexualidade com o corpo físico, apesar de extremamente importante, nessa população, ela tem essa definição de imaturidade, ela está madura com os órgãos. A menina com mielo, às vezes, fica menstruada com 8, 9 anos. Mas a maturidade emocional dela não acompanha essa evolução do corpo físico. Daí a importância dos pais procurarem um ginecologista, orientarem essa criança, porque é uma criança emocionalmente. E seguir mesmo a vida, porque ela vai ter essa maturidade emocional também, e nessa fase da adolescência, é uma fase que a sexualidade é muito importante, né, para eles, é uma fase de descoberta mesmo. Então, assim, é super importante que tenha um acompanhamento, e infelizmente isso é muito raro, certo?
Sim. dificilmente procuram, as mães procuram um ginecologista, ou a mãe procura conversar com a criança. Essa abordagem, ela precisa ser feita, e até para dar mais segurança e tudo mais. Ô, Renan, você e a Rose, vocês tiveram muita dificuldade nessa fase da vida de vocês, nessa transição da infância e para a puberdade, da puberdade para a vida adulta? Rose? Vai lá, depois eu completo. Teve um pouco. Você recebeu orientação em casa, na escola, dos colegas, de ninguém, de profissionais de saúde? Não, na escola. Na escola. Você teve orientação na escola? Educação Aham. sexual? Bacana. Uhum. Isso é importante. Isso é importante. Posso? Pode, claro, Renan. Mas assim, acho que essa transição, tanto da infância para a adolescência, quanto da adolescência para a vida adulta, acho que não é fácil para ninguém, independente de ter deficiência ou não, né? Então já Sim. vem aquele turbilhão de hormônios, meu corpo mudando. Às vezes a gente, pelo menos no meu caso, o corpo começou a mudar antes de todo mundo. Então, por exemplo, começou a aparecer pelo antes de todo mundo, então rolava uma zoeirinha na escola. Também tinha a questão de ter crescido antes de todo mundo. E no fim, eu tive estirões antes de todo mundo e depois eu fiquei para baixo porque todo mundo cresceu depois. Então, pegava algumas coisas nessa questão de altura também e de próprio entendimento do corpo, de sexualidade mesmo, de entendimento de como funcionava, como não funcionava. Mas, sim, sempre busquei, minha mãe e meu pai, na época, também buscaram ter uma certa liberdade comigo para falar sobre isso, para me explicar como funcionava, até a questão dos cuidados que tem que tomar e tal. Na escola eu também tive aula dessa parte de educação sexual. Não lembro que ano da escola que eu estava, mas eu lembro que teve essa questão também, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso também aqui, porque educação sexual não é assim, ensinar a fazer sexo, é ensinar a se proteger, que é um tema que a gente vai falar. Pode até puxar o gancho daqui a pouco para falar sobre isso, porque é um tema bem importante que se falou muito de educação sexual no sentido totalmente desviado do que realmente é. E é bom a gente retomar a importância disso na escola, até para evitar justamente situações de abuso, enfim, em relação a isso, pelo simples desconhecimento do que é, né? O corpo, onde pode mexer, onde não pode mexer, então é legal. Mas assim, eu tive orientação, eu tive um certo uma liberdade para falar sobre isso, mas para mim foi até sossegado. Eu tive conhecimento, mas realmente é complicado, a transição é complicada, né? Por exemplo, eu cresci com esse estigma, vamos dizer assim, de que, será que um dia alguém vai gostar de mim porque eu tenho uma sequela X da minha? Então eu tive essa questão, mas depois, já adiantando um pouquinho da resposta, mas a gente vai retomar mais pra frente, e eu vi que não tinha nada demais, assim, tipo, nunca ninguém ligou pra nada e vida que segue. Mas resumindo é isso. Resumindo e me alongando um pouco, é isso. Isso mostra a importância, né, da educação sexual, a importância dos pais pararem um pouquinho para conversar com os filhos sobre isso. E eu queria só falar um pouquinho sobre essa questão da imaturidade emocional, que as crianças, né, que têm a puberdade precoce, elas podem ser um pouco mais imaturas também por conta da forma como elas são tratadas, né? Geralmente as crianças, elas são super protegidas. E essa superproteção pode desencadear uma imaturidade. Boa. Tratado como criança por muito tempo e acaba tendo essa pressão de ser não... às vezes na tentativa de você superproteger o seu filho, você acaba prejudicando, né? Você acaba deixando ele uma criança mais insegura. Bom, voltando aqui, estava falando sobre os comportamentos da sexualidade, né? Então, dos mais simples, como um abraço, beijo, palavras, aos mais íntimos, né? Como masturbação solitária ou masturbação em grupo, ou até mesmo a relação sexual em si, elas parecem ser muito complexas e cheias de preconceitos quando elas são manifestadas em pessoas com deficiência. Tudo que é relacionado à pessoa com deficiência tem uma conotação um pouco diferente, né?
E por isso que nós precisamos, então, derrubar esses mitos de que as pessoas com deficiência são infantis. Agora, a experiência e o conhecimento sobre a sexualidade, ela vai depender do processo de socialização. E a primeira instituição social da criança é a família. A criança, ela não nasce um ser social, ela precisa ser ensinada pela família a incorporar regras de convivência, a linguagem, o que é estar e como se comportar diante do outro. E para que a criança passe da infância para a idade adulta de uma forma saudável, ela precisa ter autoestima, ter imagem corporal, identidade sexual e moral. A educação sexual adequada, ela pode ajudar de forma saudável no processo de socialização da pessoa com deficiência. E a família, ela tem profunda influência no desenvolvimento da criança e do adolescente em relação à saúde psíquica e social. O adolescente, independente da sua condição física, ele precisa ser incentivado a participar de atividades sociais, a ter amigos, a ter independência, autonomia, para que ele possa enfrentar as dificuldades relacionadas à autoimagem, para ele não desenvolver um quadro de fragilidade emocional, como estresse e depressão. Temos também que lembrar que, independente de se ter ou não uma deficiência, é impossível determinar se a pessoa sem deficiência terá uma vida sexual afetiva mais satisfatória do que a pessoa com deficiência. Não podemos nos esquecer de que as dificuldades e facilidades, elas acontecem em maior ou menor grau para todos nós. Alguns estudos mostram que a manifestação da sexualidade, ela vem acompanhada de mitos, né? E os mitos, eles revelam uma rejeição social, o preconceito da sociedade, a dificuldade que a sociedade tem de reconhecer, aceitar e contribuir para que a manifestação da sexualidade no adolescente com deficiência seja saudável. E para esclarecer esses mitos, nós precisamos saber que a deficiência ela pode gerar dificuldades por causa das complicações clínicas, funcionais e psicológicas, que são ansiedade sobre a doença, a condição de ter uma deficiência, os desgastes com os cuidados diários, a preocupação quanto ao seu desempenho sexual. E a sociedade ela vai então estabelecendo regras que nos ensina por meio dos veículos de comunicação, TV, o Face, o Insta, como que você deve se comportar, como você deve ter sentimentos, como devem ser as suas ações. E a sociedade ela vai vinculando essas regras de normalidade a uma promessa de felicidade idealizada, tanto em relação à sexualidade quanto socialmente. Assim como a sexualidade... Oi. Se isso fosse verdade, eu conheço um monte de gente linda, maravilhosa, que está tudo sozinho aí, ó, sem ninguém. Exatamente. Mas é a felicidade idealizada. Aquilo que não existe, que você busca e você nunca encontra. Pois é. Tem muito disso por aí, né? Perfeito está nos nossos olhos, é aquilo que nós vemos, né, Maria José? Não que o outro quer que a gente veja. E como é que essas crianças, esses adolescentes que têm uma deficiência física, por exemplo, como é que eles percebem essa situação da sociedade mesmo, de considerar a pessoa com deficiência como frágil, como imatura, como infantil, como incapaz de se relacionar? Eles sentem como se eles tivessem uma desvantagem, né? Eles se sentem sempre atrás dos outros. E aí, como eles se sentem em desvantagem, como sendo aquela pessoa que não tem valor, que não tem voz, eles acabam se identificando com isso e passam a acreditar que, de fato, eles são assim. Que o que eles merecem, o que é cabível a eles é ficar em casa num grupo separado. Ou, por exemplo, só se relacionar com pessoas iguais a ela. Né? Pessoas iguais. Deficiência, quer dizer. Exato, né? E relacionar com pessoas iguais é muito mais fácil para os pais, para as pessoas que cuidam, porque eles veem de uma forma diferente, né? Então, assim, não existe
não é que não existe, mas é menos provável que aconteça situações de abuso sexual, por exemplo, quando numa relação de uma pessoa deficiente com uma não deficiente, né? E como é que a gente previne isso, né? Orientando os nossos filhos, dizendo a eles o que pode e o que não pode, o que é certo, o que é errado. Sim, sim. Rose, Importante. como é que Oi. você sente esta questão da socialização mesmo, da sua socialização? Como é que é ir para a rua, sair, para balada, essas coisas? Você teve dificuldade? Foi tranquilo? Não, pra mim não atrapalha, não. Super de boa, tranquilo. Pra mim Legal. também foi, O Renan também. foi sossegado, assim. Eu lembro que tá, devia ter uns 11, 12 anos, sei lá. Tipo, saí pela primeira vez com os amigos da escola. A gente foi pro cinema e depois também foi sossegado. Assim, óbvio que eu tinha preocupação com a questão da sonda, mas como o meu intervalo entre as sondas, por exemplo, era um pouco mais longo, eu aguentava umas 6 horas, mais ou menos, então era o tempo de ir no cinema e voltar sem problemas também. A questão da escola é a mesma coisa, tipo, o intervalo de ir para a escola e voltar era mais ou menos esse mesmo de 6 horas, então a sonda não era um problema, mas obviamente que assim, você sai com receio, eu sei que minha mãe, até hoje, se eu saio, eu volto para madrugada, ela fica preocupada, mas assim, nunca me limitou a ficar preso em casa, por exemplo, eu sempre tive liberdade para sair, até por durante muito tempo também, inclusive até a gente saía juntos e tal, aí depois dos 18, obviamente, eu comecei a sair mais sozinho com os amigos, para ir pra balada, essas coisas, mas não tive nenhum impedimento, nenhuma barreira quanto à sociedade. Eu sempre fui muito introvertido, isso sou até hoje, assim, até estou me descobrindo muito com essas vibes, mas eu sempre fui muito introvertido, meio quietão, aquela coisa dos poucos, mas bons amigos, mas não me impediu de novo, fazer amizade, sair, namorar, etc. Casar e tamo aí. Pra mim foi tranquilo também. Dalva, como é que a família pode estimular o adolescente, a criança, a ser independente? Qual a importância desse estímulo, sabe, de deixar a criança viver, o adolescente viver? Começando, Maria José, com a família, não tratando a criança como deficiente. A criança, ela tem uma condição especial. Então, por exemplo, mesmo as coisas mais simples dentro de casa. Quer uma água. A criança precisa aprender a ir lá pegar água. A mãe não pode trazer na mão da criança. São pequenas coisinhas que você vai ensinando o seu filho a ser autônomo, a ter independência. Porque hoje ele pega uma água, mas amanhã ele consegue fazer uma outra coisa fora. Se você começa a dar tudo na mão do seu filho, ele não aprende a ser independente. Ele vive dependente de você. E tudo Posso fazer isso um como é que a adendo? gente... Pode, por favor. Só para não esquecer, acho que também é importante, né, nessa questão de ensinar o filho a ser independente, se ele precisa de cateterismo, por exemplo, tentar ensinar desde cedo, desde que for possível, a criança entender, obviamente, o mecanismo para fazer Sim. com segurança, para ela ter essa autonomia para quando sair, ela própria fazer nela mesma, né? Porque eu acho que isso pode impedir, não, talvez não impedir, mas atrapalhar muito a autonomia da criança e do futuro adolescente, quando vier a fase dela, eu quero sair, mas eu não sei fazer sonda. E aí, né? Obviamente, provavelmente vai vir o desejo dela de aprender a fazer o autocateterismo. Mas também é importante que acho que mães e pais e cuidadores também, desde que a criança tenha já uma condição de entender como fazer e o cuidado que tem que ter nesse momento, para ter mais autonomia lá na frente, né? Sim. Tem uma mãe aqui falando da Paula, que na casa dela o filho tem 10 anos, ela fazia tudo, agora ela está começando a deixar fazer sozinho. Ana Paula, não é só deixar fazer sozinho, é estimular a fazer sozinho. Estimular a fazer sozinho, exato. Exatamente. Uma outra coisa Eu que sempre também... falo. Pode Pode falar. falar. Eu sempre falo, gente, o treinamento para o autocateterismo é fundamental para colaborar
com a socialização da criança e a independência. Não dá para a mãe ir para todo lugar que a criança quer ir e não dá para privar a criança de atividades com os amigos da mesma idade, com os colegas, porque ele precisa fazer cateterismo. Fazer cateterismo é fazer xixi. Então a criança não pode ficar em casa porque ela precisa da mãe para fazer xixi. Então isso precisa mudar. Eu acredito que, é como você falou, a sexualidade e a socialização, elas andam juntas. Juntas. Quanto Uma mais depende da cedo outra. deixar essa criança viver, mais rápido e mais fácil ela vai se sentir segura e protegida. Porque a segurança, a aceitação vem primeiro da pessoa. Se a própria família protege, segura, isso é sinal de que ela ainda não aceita aquela situação e tem medo. Então, bora lá, mamães. Soltem as crianças. Desastre nos filhos de vocês. A aceitação vem primeiro da mãe. A mãe passa essa segurança para a criança. E aí a criança consegue caminhar. Posso continuar? Pode. Pode? Então, assim como a sexualidade, a deficiência ela é um fenômeno socialmente construído e, em geral, a avaliação social que se tem da deficiência é de que ela mostra um corpo não funcional e imperfeito e impõe a pessoa com deficiência a uma desvantagem social. E quando você estigmatiza, aquilo que eu estava falando, né? Quando você estigmatiza uma pessoa deficiente, você impõe a ela essa desvantagem e ela não só incorpora esse estigma, como ela também se identifica com ele. E ela passa a viver assim, né? Ela tende a ficar mais isolada, fechada dentro do seu mundo, porque ela se sente muito diferente de todo mundo. E é importante, né, a gente conhecer e esclarecer esses mitos, né, essas ideias erradas sobre a sexualidade. E a reprodução dos mitos, né, ele está relacionado ao medo que a pessoa não deficiente tem diante do estigma da deficiência. A pessoa com deficiência, ela mostra a condição de vulnerabilidade frente à fragilidade humana da pessoa que não é deficiente. E existe uma crença, né, de que a pessoa com deficiência é dependente e infantil. Portanto, elas não são capazes de usufruir de uma vida sexual adulta. E considerar o deficiente como alguém que não tem sexualidade significa negligenciarmos os cuidados contra o abuso sexual, os cuidados contra o direito de orientação e a educação sexual. E para finalizar, é importante dizer que encontrar um parceiro sexual e amoroso não depende de beleza física, como mostrado pela nossa sociedade. O fato de você ter uma deficiência, de precisar de algum tipo de auxílio, antes de dar e receber prazer, não impede que você tenha vínculos afetivos e sexuais. Exato, exatamente. Muito bem. Ô, Rose, você começou a fazer o cateterismo muito jovem, né? Quantos anos você tinha, mais ou menos? Quando eu estava fazendo? Quando você começou a fazer o seu cateterismo. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu não lembro, Maria José. Acho que eu tinha uns 9. Eu não lembro também. Eu lembro que foi bem jovem que você já começou a fazer seu cateterismo, a cuidar de você. Renan, com quantos anos você começou? E mais tarde, porque eu era meio mimado, né? Mas foi com uns 11, mais acho, por aí. Mas assim, eu já sabia fazer sozinho. Eu não fazia porque eu estava ali acostumado a passar em ação de mim, mas muito provavelmente se eu quisesse ter começado antes, eu já poderia fazer sozinho numa boa. Acho que foi esse gatilho de eu começar a querer ser sozinho, que eu falei, não, deixa que eu faço que eu sei fazer. Mas foi por aí, uns 11 anos mais ou menos. Bom, eu acho que uma das coisas que ficou bem clara até agora na toda a colocação que a Dalva fez, tudo, é que o papel dos pais e da família é extremamente importante na socialização e até na percepção de sexualidade das crianças. Mas como é que uma mãe deve abordar
as tias, os tios, o avô, a avó, para ser mais inclusivo com seu filho que tem uma deficiência, para eles não serem invasivos com perguntas desnecessárias, principalmente nessa fase da adolescência, e até mesmo para eles respeitarem essa intimidade dessa criança, desse adolescente, nesse contexto todo, porque é complicado. A gente que trabalha com a pessoa com a deficiência física, principalmente, que tem incontinência urinária, que tem incontinência fecal, a gente tem relatos muito comuns da própria família, do contexto familiar, ignorar completamente essa criança como um ser humano normal, que tem direitos, que tem aspirações, que tem sentimentos, que tem percepções, e a dificuldade que a própria família tem de inserir essa pessoa dentro do seu círculo social. O que a gente pode dizer, o que as mães de uma criança com deficiência podem falar para as suas famílias para ajudar nesse sentido? A primeira coisa, Maria José, é a mãe estar muito ciente de que ela tem uma criança com um problema de saúde. Ela não tem uma deficiência, ela tem uma criança. E aí chegar para essa família e falar para essa família sobre essa criança que chegou com esse problema e quais são os cuidados que essa criança vai precisar. Cuidados físicos, né? Mas, além desses cuidados físicos, a criança precisa de um outro cuidado, que é o que é fundamental e que vai levar essa criança para a vida adulta, que é o cuidado do amor, o afeto, a aproximação. Infelizmente, o que acontece com muitas crianças é que quando elas chegam, né, a tendência é a família, avós, tio, eles se afastam e a mãe fica sozinha com a criança. Depois, para a mãe poder, no momento em que a mãe mais precisa desse hold, desse apoio, ela está sozinha, né? Às vezes ela está sozinha, inclusive o pai também ele acaba ficando ausente. Então ela assume toda a responsabilidade. Depois que ela está com toda essa responsabilidade, com sentimentos negativos presentes dela, ela tem muita dificuldade de chegar, de voltar para essa família, com essa criança que a família não aceitou. Então, por isso que eu digo que primeiro a mãe precisa aceitar a criança como uma criança que veio diferente, com uma condição especial. Ela tendo essa aceitação, fica mais fácil ela chegar para a família e dizer o que é e como é, e o que ela precisa que essa família faça por elas. Porque se os avós e tios entenderem isso, eles vão tratar e vão voltar para essa família, tratando a criança como uma criança, como alguém que merece ser amado, ser respeitado. Exatamente. Mas eu vou aproveitar e vou falar uma outra coisa. A questão da sexualidade nos meninos e os pais. Infelizmente, um número bem grande de pais não conseguem viver com a realidade de ter um filho que precisa de algum tipo de cuidado diferente. Não é só com deficiência, não. Sim, sim. Certo? Um filho que tem uma doença, um filho que tem uma deficiência, e acaba deixando tudo para as mães. Por um outro lado, a gente percebe no nosso dia a dia que as próprias mães tendem a proteger os pais, a não passar toda a informação para ele, para não desgastá-lo. Como fazer com que essa relação pai e mãe seja o mais saudável possível para que esta criança tenha um ambiente de acolhimento e que essas orientações, e que essa liberdade, que a socialização, que a sexualidade na criança possa ser desenvolvida da forma mais natural possível, independente dela ter uma deficiência ou não? O pai, geralmente, né, quando ele deixa a família, na verdade,
ele deixa não é porque ele é um cara covarde, é porque ele não dá conta. Emocionalmente, o que acontece para ele é muito pesado, que ele nega a situação. E para ele, emocionalmente, é mais fácil ele se afastar do que ele assumir. Por isso que muitos pais vão embora. E aí a gente volta a dizer o que é importante nesse momento. A conversa. É falar sobre o que está acontecendo, sem meias verdades, sem um culpar o outro, porque também existe muito isso, né, de um culpar o outro por conta da situação. Então, quando você consegue falar com essa clareza, né, com esse sentimento de que você de fato está seguro e você está precisando desse apoio, é mais fácil para o pai entender, aceitar e vir ajudar. Às vezes também acontece o contrário, né, Maria José? Da mãe deixar a criança por conta do pai. Nós estamos aqui falando que o pai é uma pessoa ruim, não é isso? Não, né? é mais raro a mãe deixar. É mais comum Mas também o pai deixar. acontece. Né? E acontece também muitas situações em que o casal não se separa, mas quem assume os cuidados com a criança é o pai. A gente não pode deixar de dizer isso. Então, vai muito de como cada um recebe a informação, de como cada um aceita aquilo para si. Porque se você aceita, você tem condição de brigar por aquilo. Enquanto você não aceitar, a sua tendência é super proteger, é tirar a criança de cena. Rose e Renan, vocês têm uma boa relação com os pais? Vocês conversam sobre tudo? Têm liberdade para falar tudo com os pais, com os amigos? A curiosidade em relação à vida de vocês é muito grande? Rose? Para mim é um pouquinho, viu? Eu não converso muito com a minha mãe. Eu chego a conversar um pouco com a minha cunhada. Eu entro com essa parte com a minha cunhada. É bom ter alguém na família que possa conversar abertamente, né? Uhum. Sim. Que dá certamente ela apoio. coloca uma confiança muito grande nessa cunhada, né? Que aceita, que entende, que acolhe. Exatamente. Dá muito conselho assim para mim, sabe? Porque a dúvida, gente, não é da pessoa com deficiência. A dúvida é de qualquer mulher, é de qualquer homem. Exato. Todo mundo quer falar, todo mundo tem dúvida em relação à sexualidade, principalmente. Muito bom ter alguém do lado. Renan? Sim. Eu, como eu disse, um pouquinho de tempo atrás, tive uma certa liberdade para falar disso com minha mãe, com meu pai. Para mim foi... Óbvio que rola aquela insegurança de, devo falar, não devo falar, porque adolescente tem essas coisas, né? Não é normal, eu acho, ter um certo receio de falar com o pai e mãe disso, mas, sim, já me chamaram para conversar, para falar sobre, quando eu era adolescente, principalmente, não foi, óbvio, rola aquela, como eu falei, rola aquele constrangimento, talvez seja a palavra, mas, sim, foi natural e acho que deve ser falado, né? Acho que é um assunto que deve ser falado justamente para você não saber por pessoas erradas, ou enfim, para você ter realmente o acesso à informação por parte de quem você está mais próximo, talvez, ou você deveria confiar, talvez, ou enfim, deveria te orientar sobre isso. Acho que é isso. Mas realmente não é um assunto fácil de falar, não. Não é um assunto fácil. É difícil. Não é. Bom, vamos continuar com as perguntas. Nós já falamos um pouquinho sobre como lidar com as situações físicas e emocionais na adolescência. E eu citei que é importante quando os pais percebem que a criança está em dúvida, que a criança está passando por um período que é difícil. Eu falei bastante da importância do urologista e da ginecologista para as meninas, gente. O endócrino também é um profissional muito importante nessa fase, porque tem uma alteração de hormônios muito grande e que algumas vezes o endócrino vai explicar para os pais por que está acontecendo essa puberdade precoce, essa situação. Mas além disso, é muito importante. E é importante também que os pais, às vezes, deem um pouquinho de espaço para a criança, certo? Leve essa criança num psicólogo, está achando que a criança está retraída, está tendo mudanças. Observe seu filho de perto.
e leve num psicólogo. Peça para ele conversar com o urologista. Eu vejo o professor muitas vezes no consultório, os pais saem da sala e deixam o moleque lá com o professor Macedo. Batendo um papinho, de homem para homem. Isso é importante para os meninos, esse papinho de homem para homem. Certo? Porque eles têm dúvidas e tudo mais. Uma das dúvidas muito frequentes das mães é se meu filho vai ter ereção ou não vai ter ereção. Gente, isso não vai fazer diferença na vida sexual dele. Tem outras formas, talvez a Dalva pudesse explicar melhor sobre isso, sobre essa questão das áreas erógenas e tudo mais. Então, assim, se a menina vai ter sensibilidade ou não na região genital, isso tem pouca importância, isso não vai afetar a sexualidade dessas pessoas. Eu acho que isso é importante falar um pouquinho também sobre isso, Dalva. Claro. Na verdade, o que vai dizer se você tem uma boa relação sexual, né? É o como você lida com essa, como você encara a situação, né? O prazer, ele não está simplesmente no ato sexual. O prazer, ele está no nosso cérebro, né? Então, o orgasmo, ele vem do nosso cérebro. Nós precisamos imaginar, pensar sobre, para que a coisa aconteça. Então, por isso que a gente fala que existem várias formas do adolescente ou do adulto chegar a uma resolução, né? Tem um livro que ele mostra como as adaptações elas podem ajudar numa relação sexual, né? Independente de você ter ou não um orgasmo, ereção. Esse livro ele se chama Revolução Sexual sobre Rodas. Conquistando Afeto e Autonomia. Se não me engano, é do Pullman. É um livro bem bacana para quem se interessar. Ele mostra várias adaptações, várias formas das pessoas conseguirem ter esse prazer. Mas a gente não pode esquecer que o orgasmo ele está no cérebro. Ele precisa de uma fantasia, de uma imaginação para que ele aconteça. Muito bom, é isso mesmo. E outra coisa que perguntaram, se a pessoa com mielo pode ter alteração na ereção e na libido. Na ereção, sim. Só que hoje tem recursos, gente. Tem os comprimidinhos, tem a prótese peniana, certo? Então, tem muitos recursos. Não é porque a pessoa não tem uma ereção perfeita que ela não vai ter uma vida sexual saudável. Exato. Certo? Existem outras formas dela conseguir se satisfazer, além dos recursos médicos que existem. Certo? Quanto a libido, gente, libido não tem nada a ver com órgão sexual. Libido tem a ver com sentimento, com emoção, com percepção. Pode acrescentar alguma coisa, Dalva? Perfeito, é isso mesmo. Libido tem a ver com isso, com esse desejo, né? Com a vontade de estar ali, né? O querer fazer a coisa acontecer. E esse desejo, esse querer, está na nossa cabeça. É isso que eu ia falar, a coisa está na cabeça, né? Eu ia falar isso. Só falar uma coisa aqui no comentário, que o Leandro falando que a sensibilidade atrapalha. Realmente pode dar uma atrapalhada, mas assim, acontece normalmente. Óbvio, como a Maria José disse, dependendo da lesão, do que foi afetado, pode atrapalhar a questão da ereção, mas não é regra, né? Pode não é regra, certo? E o fato de não ter sensibilidade no órgão genital não quer dizer que você não vai ter um orgasmo. Exatamente. Então, por favor, percam o medo de viver. Outra coisa que as pessoas falam muito... Bom, tem uma mãe aqui perguntando se os amigos não ficam curiosos com a vida sexual de vocês, do Renan e da Rose. Se ficam, como é que vocês encaram isso? Vocês falam que é normal? Vocês ficam explicando? Não fica dando muita satisfação, não, né? Olha, eu já estou dando palpite.
Não, eu não, Ai, Bernie. não dou satisfação, não. Eu Muito bem, guardo Rose. para mim. Exatamente. Isso é uma coisa particular sua e da pessoa que está com você. Exatamente, exatamente. Sim. Isso é muito importante, Rô, porque assim, a gente está falando da sua intimidade, né? Aquilo que é seu e de mais ninguém. Então, aquilo que você sente, aquilo que você pensa em relação a isso, você pode conversar com um profissional, né? Você pode buscar formas, mas nunca participar num grupo, para pessoas, para amigos, né? Porque é uma coisa que é muito, muito sua mesmo. E por isso a gente volta a dizer a importância de uma educação e uma orientação sexual. Porque é nesse momento, né, que o jovem tira essas dúvidas. Ali eles estão no meio de várias pessoas com o mesmo problema e com a mesma dúvida. Então é mais fácil de você colocar aquilo que você gostaria de saber. E você está certa, proteja a sua intimidade. É o melhor a fazer. Isso é para todo mundo, né? Independente. Ninguém vai saber, né? Uma das perguntas que veio é como lidar com a pressão dos amigos da sociedade em relação à sexualidade da pessoa com deficiência. É isso mesmo. Proteja a sua sexualidade, ela é sua. Exato. Certo? Não tem que ficar dando explicação nenhuma para ninguém. Em E relação a se compare aos outros também, é importante lembrar, salientar isso, né? Porque tem muito essa questão dessa coisa de, principalmente homem, né? Tem aquela coisa da virilidade, etc. Tentar ignorar isso porque não vai fazer bem, né? Exatamente. Aliás, isso não precisa ter uma deficiência para você se preservar. Sim. Certo? Não tem que sair contando para todo mundo as suas peripécias. Né? Exatamente. Isso é uma coisa pessoal de cada um. E uma das coisas que perguntaram aqui é sobre a masturbação, sobre se é normal o adolescente, o jovem, a criança com deficiência se masturbar, se é saudável, se deve deixar ou não. Dalva? É saudável. É saudável. Agora, o que você precisa avaliar é a intensidade disso, né? Mas assim, a masturbação ela faz parte do desenvolvimento sexual, né? É importante que a criança, se ele está se masturbando, é porque ele está conhecendo o seu corpo, ele está se vendo, ele está sentindo, né? Eu acredito que você precisa deixar o seu filho se masturbar, mas assim, verificar onde ele está fazendo, se tem pessoas do lado, né? Se ele está fazendo no lugar onde ele deve fazer quietinho, lá no seu quarto, né? Essas orientações, elas são importantes, né? Por isso que você precisa orientar muito o seu filho em relação à sexualidade, para ele poder saber de fato o que ele pode, o que ele não pode, né? Em que momentos ele pode fazer isso, em que momentos isso não é adequado. E tudo isso quem ensina são os pais, né? A mãe, o pai, o cuidador, o vô, o tio. E até uma forma, a educação sexual, ela é uma forma de você proteger o seu filho. Você dizer a ele que nem todo mundo pode, não é porque ele é uma criança que ele é muito manipulada, que qualquer pessoa pode fazer com ele o que quiser. Quando você orienta e você explica para o seu filho, você evita a questão de abuso sexual. Porque o seu filho ele vai saber que ele está sendo abusado. Né? Quando você não orienta, a criança não sabe diferenciar se isso é mais uma manipulação ou se é de fato um abuso. Renan, Rose, uma pergunta também de uma das pessoas. Pela experiência de vocês, que vocês têm muitos amigos que que são pessoas com deficiência, vocês acham que a deficiência fez com que a iniciação sexual fosse mais tarde? Ou vocês acham que para os amigos de vocês que têm alguma deficiência, tudo foi normal, não teve esse, por exemplo, não demorou mais para ter essa iniciação? Você vai... Essa eu não consegui responder, Maria José. Tá bem. Tá bem, é sinal de que você não fica falando, conversando. Renan, normalmente o homem tem mais liberdade, né, para confessar essas coisas do que a mulher. Olha como é a nossa cultura, né? É interessante isso, Cultura, mas até aí. né?
O homem Cultura. pode. A mulher Pode não. e deve começar Não? cedo, né? A mulher não. É. Do que eu conheço, até tomando pela minha própria experiência, eu avalio como normalmente acontece mais tarde. Não sei se por conta da questão de justamente lidar com essa questão da deficiência, da sequela, na verdade, né? Então, acho que do A que eu sequela. conheço, do que eu já ouvi, principalmente por conta de bexiga, né, intestino neurogênico, até aproveitando um gancho para um próximo ponto que a gente pode tocar, acho que acontece mais tarde justamente para até entender como acontece essa questão de controle de bexiga e intestino durante o ato lá, enfim, e acho que assim, é mais tardio sim do que pessoas que não têm nenhuma deficiência, nenhuma questão nesse sentido. A Associação Americana de Espinha Bífida, eles fizeram uma pesquisa, não faz muito tempo, acho que foi em 2021, 2022, eles soltaram até um guideline a respeito. E nessa pesquisa, eles levantaram que 50% dos homens e mulheres com deficiência, com espinha bífida, têm uma vida sexual insatisfatória por causa da incontinência urinária e fecal. Adultinhos e jovens com mielomeningocele ou com espinha bífida que tenha incontinência urinária e fecal. Gente, isso hoje não é mais permitido. Procurem ajuda. A irrigação transanal vai fornecer para vocês uma condição, sabe, segura, tranquila. A segurança vem quando você está tranquilo, está seguro. Então, é muito importante procurar ajuda. Hoje em dia, tem recursos para vocês não ficarem em incontinência e não terem episódios de incontinência durante a vida de vocês. Então, procurem ajuda, não deixem nada para trás por insegurança e porque vocês não deixem de viver nada na vida de vocês por causa disso, porque vale a pena. Exatamente. Tudo tem jeito, né? Já tem muita tecnologia, muita estratégia, mecanismo, enfim, coisas que podem talvez até livrar, pelo menos durante essa questão de namorar e tal, as perdas que podem acontecer, enfim. Dá para não ter essa neura já, hoje em dia, né? Ô, Dalva, a maioria das pessoas que eu conheço, a maioria que eu digo é a maioria mesmo, a grande maioria. Quando começa um relacionamento, dificilmente a pessoa fala, por exemplo, para o parceiro ou para a parceira, olha, eu tenho problema de incontinência fecal, essas coisas, às vezes acontece, não sei o quê, ou eu tenho que usar fralda. Leva um tempo para adquirir essa confiança para conversar sobre o assunto. Como é que você acha que pode ser feita essa? Você já falou várias vezes que a verdade liberta. O que você diria para esses adolescentes, para esses jovens que estão começando uma relação e têm vergonha ou têm medo de se colocar diante do futuro parceiro, do paquera e tudo mais? Quando que isso deve ser aberto? Acho que isso deve ser aberto, Maria José, desde o começo. Principalmente porque quem ama, né? Quem ama, ele ama a pessoa, né? Então, ele ama aquela pessoa que tem uma deficiência. Quando você está ao lado de uma pessoa que você sente isso, essa pessoa ela é parceira, ela vai te ajudar, né? De repente pode acontecer alguma coisa, como não pode acontecer. E se acontecer, a pessoa, por já saber o que você tem, por você ter compartilhado com ele essa parte da história, que é uma parte difícil de você falar, ela consegue aceitar e te ajudar. Mas para isso você precisa, primeiro, volto a dizer, você primeiro precisa se aceitar, para que você tenha coragem de chegar e verbalizar isso para o outro. Sem que você fique constrangida. Bom, então agora eu vou falar de um assunto que é uma preocupação de todo mundo, de
todo adolescente, de todo jovem, sobre a questão da gravidez indesejada. Como abordar os jovens, os adolescentes, sobre a gravidez indesejada, sobre a fertilidade. Bom, deixa eu falar uma coisa, gente. A fertilidade ou a infertilidade, ela independe da pessoa ter uma deficiência ou não. Quando a pessoa tem uma lesão na coluna, uma espinha bífida aberta ou uma espinha bífida fechada, certo? Vai afetar um monte de coisas, mas isso não quer dizer que vai afetar a fertilidade. Ela pode não ter ereção e ser fértil. A produção de espermatozoide vai continuar, certo? O útero da mulher vai continuar. Então, esses cuidados, os pais precisam conversar com os profissionais, com o urologista, com o ginecologista, sobre essa questão da fertilidade, precisam orientar isso para as crianças, certo? Para os adolescentes, até para evitar uma gravidez indesejada. Mas, como é que deve ser abordado esse assunto? Porque até agora os pais já falaram, já entenderam que a criança é uma criança sexuada, ela não é uma criança assexuada, ela não é uma criança fragilizada, ela não é um adolescente que não tem direito a viver a vida plenamente. Então, a partir do momento que os pais entenderam isso, como eles devem abordar essa questão da gravidez indesejada, tanto para a menina quanto para o menino, porque não é só a menina que vai engravidar, não. Tem um menino aí que vai ser pai. Ninguém faz filho sozinho. Ninguém faz filho sozinho. Primeiro, quando existe uma gravidez indesejada, a gente logo pensa que houve uma falta de orientação. Então, antes de mais nada, né? Os pais, eles precisam perguntar para os filhos. Então, assim, vamos supor que os pais têm vontade de conversar com os filhos sobre sexualidade, mas eles não conseguem encontrar o momento certo, né? Então, antes de contar para os filhos o que é, porque geralmente você vai falar sobre sexualidade, você fala sobre sexo. Então, antes de você chegar e falar sobre isso, pergunta para o seu filho quais são as dúvidas que ele tem, como é que ele vê a questão da sexualidade, como é que ele vê o sexo, o que ele pensa sobre isso. Porque depois que você sabe o que o seu filho pensa, é que você pode entrar e dar para ele orientação. Então, os pais, depois disso, os pais precisam dizer para ele quais são os meios que você tem para prevenir. Não é só gravidez, prevenir doenças, né? Prevenir questões de abuso. E tudo isso, nesse momento que você senta com seu filho, você consegue contar para ele. Mas você só pode contar a partir daquilo que ele trouxer para você. Porque senão a nossa tendência é jogar um monte de informação para a criança, falar sobre coisas que ela às vezes nem sabe o que existe e que nem ela estava pensando em perguntar. Então é uma informação desnecessária naquele momento. E a gravidez indesejada, geralmente ela acontece porque não houve essa orientação, né? E às vezes ela pode ser também decorrente de algum tipo de abuso. Muito bem. Deixa eu ver o que mais. Bom, já que você falou, né, da importância também de orientar não só quanto à gravidez, mas quanto a doenças sexualmente transmissíveis. Dalva, o que é abuso sexual? Como que os pais podem proteger seus filhos de abuso sexual? Recentemente, eu não sei se todo mundo viu, teve um caso que foi bastante noticiado sobre a atleta que foi abusada por cuidadores. E não foi só uma vez. Uma pessoa adulta sofreu um acidente, teve um trauma e foi abusada por cuidadores. Ela é uma menina orientada, ela denunciou e tudo mais. Mas como é que o pai, a mãe, pode proteger o filho, além das orientações? O que mais esse pai pode fazer para proteger um filho de abuso sexual,
se nós sabemos que, na realidade, o abusador está sempre do nosso lado? Seja ele cuidador ou familiar. Além de você orientar sobre as questões, os pais precisam olhar o corpo da criança. Então, na hora do banho, verificar se a criança não está machucada, se ela não tem um vermelhão, uma marca diferente. Então, os pais eles precisam estar o tempo todo olhando. Principalmente porque a criança, quando ela é muito manipulada, ela não tem muita noção se aquilo de fato é um procedimento necessário ou se é um abuso. Quando você orienta, você vai conseguir mostrar para a criança o que é um procedimento e o que é o abuso. Então, a gente volta a falar no quanto que o conversar com o seu filho de um jeito aberto, de um jeito franco, é importante. Porque a criança, quando ela tem essa comunicação estabelecida com os pais, né? Quando ela sente que esse porto é seguro, ela tem coragem de contar tudo o que acontece com ela. Quando existe falha nessa comunicação, a criança fica quieta, por medo, né? Porque às vezes o adulto, ele até fala, né? Proíbe a criança de contar. E aí a criança, por medo, acaba ficando quietinha. Então, em todos os casos, eu acho que independente, né? Os pais, eles precisam, além de falar, além de orientar muito, e é todo dia. Então, assim, olha, não mexe, não deixe ninguém tirar a sua calcinha, não deixa ninguém tirar a sua fralda, não deixa ninguém mexer no seu peito ou no seu cabelo, porque é de um cabelo que se começam outras coisas. Então, tem que ensinar que nesse corpinho é dela, né? Ninguém pode mexer, só o papai e a mamãe. Ninguém lá fora tem autorização. E a criança precisa ir para a sociedade com essa certeza de que esse corpo é meu. Independente de ter um monte de profissional que manipula, mas eu estou no controle do meu corpo, né? Então, assim, o médico vai manipular porque eu tenho uma condição especial e eu preciso dessa manipulação. Diferente de alguém manipular por conta de outras intenções. Certo. A base de tudo, Maria José, é comunicação. E começa na família. Hoje em dia tem um questionamento muito forte se quem deve dar a educação sexual é a escola ou a família. Gente, a escola vai fazer um apanhadão, um atacado. A educação sexual ela é individualizada, ela é personalizada. Então, eu acredito que a família é essencial nesse processo. Bom, não está tendo mais perguntas. Eu gostaria de saber, Rose, você quer fazer alguma pergunta, Renan? Não, eu não tenho pergunta, não. Eu não tenho pergunta, Maria José. Renan, você quer fazer? Não, acho que a gente conseguiu esgotar tudo. É só retomar a questão da bexiga do intestino, mas a gente já falou que já tem jeito disso não ser um problema na hora Exatamente. A continência é totalmente viável hoje em dia. Bom, então eu gostaria de fazer um pedido. Rose, Renan e Dalva, o que você diria para um pai e uma mãe de uma criança com deficiência, principalmente com deficiência física, que tem a espinha bífida, oculta, aberta, mielo, lipo? Qual conselho você gostaria de dar para esses pais em relação à socialização e à sexualidade do seu filho? Deixa eu por último. Começando comigo? Com o Renan? Não, com a Rose. Com a Rose? Pode ser, Dalva, comece. Qual conselho você daria para esse pai, para essa mãe que tem uma criança com mielo, com espinha bífida, com alguma deficiência em relação à socialização e à sexualidade? Primeiramente, eu diria para esses pais que eles precisam olhar para essa criança como uma criança, esquecer que ela tem uma deficiência e cuidar dela, né, do jeito que ela é. E, acima de tudo, aceitando as diferenças. Não podemos nos esquecer de que a sexualidade, ela existe e ela se manifesta em toda pessoa, independente de ter uma
deficiência. Então, é muito importante que os pais, através desse olhar, né, desse olhar de integrar a criança, né, ele possa levar essa criança para a sociedade, porque ela vai de um jeito mais seguro, ela vai mais consciente, ela vai mais confiante, desde que essa confiança ela tenha adquirido lá em casa. Por isso, a importância da família na vida dessa criança. Rose, que Ai, conselho eu não tenho você nada daria para que os pais? falar. Tem nada Rose, você está muito tímida hoje e você não é assim. Ai, eu não sou muito falada, Maria José. Eu não sou muito falar, não. Você está muito quietinha. Bom, eu sou da seguinte opinião. Educação e sentimento, porque eu acho que socialização e sexualidade envolve educação e sentimento. Ninguém ama mais o filho do que os pais. Então, educar o seu filho sexualmente, conversar com ele sobre todas as possibilidades, todas as alternativas, procurar ajuda quando ele tiver dúvida, quando ele quiser, saber alguma coisa que você não possa responder, é papel dos pais, sabe? É papel de quem mais ama esta criança. Por mais que os pais tenham limitações, por mais que os pais não entendam direito muito o que é esse negócio de sexualidade, de atração sexual, de desejo, de prazer, não precisa entender. Basta sentir. Escute seu filho, pergunte para ele como ele se sente em relação a isso. Certo? Se não souber responder, procure ajuda para responder a ele. Mas não exponha o seu filho nas redes sociais, sabe? Na vizinha, para comadre, para madrinha. Por favor, não fale como ele se sente em relação a isso ou aquilo. Isso é pessoal da criança, do adolescente. Respeite a sua individualidade e principalmente a sua intimidade. Renan, por favor, pode encerrar a nossa imersão com seu conselho. Eu acho que é um pouco de tudo que a gente já falou, que vocês pontuaram agora no final. Acho que a questão do diálogo é fundamental, seja no relacionamento com pai e mãe sobre a questão de sexualidade ou de socialização também, como também é a questão dos próprios pais tentarem dar liberdade para o filho exercer as suas possibilidades de socializar, de ter amigos, com deficiência ou não, de ser inserido socialmente e também ser uma pessoa que que desenvolva a sua sexualidade, não se veja como uma pessoa assexuada, como muita gente, como a gente está muito acostumado a no nosso imaginário que pessoas com deficiência não têm acesso à sua sexualidade, não têm esse direito de fazer as coisas, sabe? Acho que muito essa questão também você falou agora, Maria, essa questão de expor o filho também, acho que tem que tomar um pouco de cuidado, porque, como você está pondo, por exemplo, a questão de expor que o filho usa fralda, por exemplo, ou que o filho, sei lá, perdeu xixi ou fezes na escola. Então, isso acho que acaba sendo mais negativo do que positivo. Porque assim, ok, você tem todo o direito de desabafar. Só que no fim das contas isso pode voltar de um jeito muito negativo. Não que vai acontecer, mas pode acontecer casos, sei lá, de bullying na escola ou em outros contextos. A própria questão que a gente estava falando de abrir também a questão da deficiência para outros parentes que não sejam do seu núcleo ali familiar, para que eles entendam que a criança ou o adolescente tem uma deficiência, que ele precisa de uma atenção, vamos dizer assim, diferente, ou tem alguma necessidade de adaptação, e está tudo bem. Acho que é por aí, de realmente ter a liberdade para falar, para tirar dúvida, para orientar, e também para dar asa quando for necessário, sabe? Para aquela criança e futuro adolescente, adulto, ser uma pessoa independente que consiga
exercerem todos os seus direitos, inclusive não que seja um direito, mas de ter sua vida sexual, de ter amigos, de ser um ser social, como todo ser humano é, né? Acho que é mais ou menos por aí. E não pode esquecer que orientar a criança é mais um ato de amor, né? É mais um ato. Mais um, em meio a tantos que eles dão, mas esse é mais um. E ele é muito importante nessa questão. Justamente. Bom, Mas, está com a palavra, Renan. bom, gente, estamos encerrando a nossa imersão em Mielo. Foi um mês bastante intenso, de muito conhecimento para a gente. Dando uma prévia, isso aqui não vai acabar aqui. Outubro voltaremos. Vamos descobrir muita coisa, acho que sobre mim, com essa questão da imersão. Inclusive, obrigado, Maria José, pelo empurrãozinho, que na verdade foi um mega empurrão para descobrir muita coisa e realmente querer continuar com esse projeto daqui para frente. A partir de outubro, nós vamos voltar com algumas lives aí. Em algumas, a Ellen, que também está nos bastidores, vai participar junto comigo. O Maria José também vai estar com a gente aqui em algumas outras ocasiões. Então, queria agradecer a Maria José pela força, a Ellen pelo apoio também nos bastidores aí, a Dalva, que está aqui com a gente hoje, Rose também. Agradecer a todos os médicos que passaram, médicos e terapeutas que passaram com a gente aqui por esse mês. Acho que foi bastante proveitoso para todo mundo, a gente aprendeu bastante. E eu, com meus 32 anos, eu continuo aprendendo sobre a Mielo, aprendi muito durante esse mês agora, e é um aprendizado que é para sempre, né? Sempre não pode parar de aprender. Então, estamos ao nosso grupo da imersão também, continuem lá, que a gente vai continuar trocando ideias, está sendo bem positivo para todo mundo. Quem quiser entrar, só me dá um toque no direct aqui, que a gente inclui no grupo lá. E acho que é isso, gente. Deixa eu ver se eu tinha anotado mais alguma coisa aqui. Acho que não, acho que é isso. Obrigado, de novo, para todo mundo que estava aqui, que interagiu, que mandou pergunta, que elogiou, que criticou, que fez suas considerações, enfim, que apoiou nessa jornada aqui para a gente aprender mais sobre a Mielo, que é um negócio que, embora a gente tenha percebido que está ampliando, porque justamente a gente está conseguindo formar uma rede, ainda é muito desconhecido. A Isa está falando, eu com 52 anos estou aprendendo. Pois é, nunca tarde para aprender sobre a Mielo. Bom, e acho que é isso, gente. Obrigado a todo mundo. E conhecimento não ocupa espaço. Exatamente. Conhecimento não ocupa espaço e é a única coisa que ninguém tira da gente, né? Acho que Dalva, você quer deixar seu Insta para as pessoas te acompanharem? Como é que você atende, consultório? Eu atendo, eu tenho um consultório, fica na Praça da Árvore, atendo adultos e crianças. E o meu Insta é @dalva_lousada. Rose, quer deixar seu Insta? Meu Insta meu Insta é Rose Santos 776. Sim. Vocês vão Fala, Dalva, interrompi você. Não, imagina. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira mandar alguma mensagem, eu estou à disposição para responder. Quem quiser achar vocês também vai estar marcado no post da live depois também, vai ficar fácil de achar se quiser manter contato com vocês duas. 3, na verdade, Maria José também está por aí, né? Então, mas ela está sempre marcada, então tá fácil de achar ela. Mas vai estar todo mundo marcado, então se vocês quiserem puxar conversa depois, dá para achar fácil. Então, beijo, é isso, né, gente? Beijo parabéns para todo mundo, boa noite, obrigado. Obrigado E nos vemos no YouTube. Obrigada. Tchau, gente, boa noite. Tchau. Tchau.